Olá, queridos alunos do nono ano. Essa videoaula para vocês reverem alguns conceitos que foram colocados lá na sala de aula no momento presencial. Então vamos lá? Então, sobre o conteúdo, falaremos sobre a matéria. Então, o que seria a matéria? É tudo que ocupa espaço e possui massa, como você está vendo aí no seu slide. Então, a parte da química é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Então, estudaremos a matéria em si e as transformações da matéria nessa videoaula. Quais são as propriedades da matéria? Então, temos as propriedades gerais, as propriedades específicas e as propriedades organolépticas, certo? Então, as gerais, as propriedades específicas e também as propriedades organolépticas. Lembra desses nomes? Então, das gerais, nós temos várias. Temperatura, temos volume, cor, massa, estado físico, impenetrabilidade, divisibilidade, inércia, compressibilidade e elasticidade, entre outras. As propriedades específicas, que são aquelas que definem a matéria, por exemplo, densidade. Né? Se eu falar 1 grama por ml, logo de início vem na minha mente a água, né? Que justamente 1 grama por ml é a densidade da água pura. Existe a dureza, existe uma escala de Mohs, que inclusive é a sua tarefa de casa, pesquisar sobre essa escala de Mohs, sobre dureza das substâncias e entendê-la. Solubilidade, uma substância dissolve mais, outra dissolve menos em um determinado solvente. E ponto de fusão e ebulição, entre outras. As propriedades organolépticas, né, elas são aquelas propriedades que aguçam os seus sentidos. Então, por exemplo, cor, né, visão, cheiro, olfato, textura, né, é palpável para você, o sabor, né, o brilho. Então, todas essas propriedades que aguçam os seus sentidos são propriedades organolépticas. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar então. Nessa imagem você vê um exemplo da inércia. Então, uma matéria sempre apresenta a tendência de manter o seu estado de movimento ou de repouso. Então, imagine-se que você está correndo. A tendência é você continuar correndo, a não ser que venha uma força externa e tire você desse estado inicial. Então, a inércia diz que você deve continuar da mesma forma que você está. Então, se está parado, a tendência é ficar parado. Se está em movimento, a tendência é continuar em movimento, certo? Quais são os principais fatores que alteram a inércia? Então, você está vendo aí, ó, velocidade. Quanto maior a velocidade, mais difícil é você tirar o movimento inicial desse corpo, certo? E também a massa. Quanto maior a massa, mais difícil é mexer nesse estado inicial. Né? Então tem uma massa muito grande, por exemplo, um carro, ele está parado. Eu vou empurrar, é mais difícil. Por quê? Porque ele tem uma massa muito grande. Agora imagine uma bicicleta, ela está parada. Não é mais fácil você empurrar uma bicicleta? Sim, porque ela tem uma massa menor. Então esses dois fatores, velocidade e massa, são os principais fatores que alteram a inércia em si, né? Que, como eu disse, é o estado que é de ficar como está. Então imagine essa imagem aqui, né? O carro está vindo em linha reta. Essa aqui, ó, é o movimento dele. E aí de repente aparece uma curva. Qual que é a tendência? Ele continuar nesse mesmo movimento, em linha reta. Né? Então ele tem a tendência de ficar exatamente da forma que ele está. Né? Então, se ele estava em linha reta, a tendência é continuar em linha reta, tirando outros fatores da curva aqui, né, pessoal? Colocando somente a inércia como um fator de análise aqui, tranquilo? Vamos continuar então. Aí uma charge para você rir um pouquinho. Então, ó, você é preguiçoso. Não, estou conduzindo um experimento inercial, né, cientificamente comprovado. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física, que é justamente a lei da inércia. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, o gato falando. Né? Então, ele está em repouso, a tendência é continuar da forma que ele está. Olha uma outra charge para você visualizar. Um corpo está em movimento, ele tende, ele bateu numa pedra. Ó. Veja que ele estava em movimento, né? Ó.
ele estava nesse sentido, né? E aí a tendência é continuar. Aí a pedra exerceu a força externa, freou bruscamente esse skate. Só que o menino continuou o movimento, né? Da mesma forma que ele estava. E aí ele vai continuar esse movimento. Então, justamente aí mostrando que a inércia, ela realmente apareceu aí. E então ele disse, o corpo tende a ficar em movimento, né? Ele permanece em movimento. Tranquilo, pessoal? Então esse é o primeiro fator, né? Inércia. Vamos lá. Outro conceito seria relacionado à densidade, né? Que caiu bastante lá nas avaliações de vocês, né? E isso continuará sendo cobrado com mais afinco. Então perceba aqui, ó, densidade do corpo, né, que seria a bolinha, e a densidade do líquido. Então perceba que essa bolinha aqui, ó, ela está flutuando. Então se ela está flutuando, a densidade dela deve ser menor do que a densidade do líquido. Lembra que densidades maiores permanecem abaixo, densidades menores permanecem acima. Então, entendendo isso, ó, perceba que a bolinha aqui afundou, está no fundo do recipiente, mostrando que a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. E caso esteja em equilíbrio, né, ou seja, não está subindo e nem descendo, está exatamente aonde você colocou, a densidade, né, dos dois são iguais. A densidade do corpo é exatamente igual à densidade desse líquido. Tranquilo, pessoal? Então essa é mais uma propriedade específica da matéria. Vamos ver mais alguma aí. Aí mostra a densidade, né? Só um experimento, a água com sal, o ovo está embaixo, né? Então a densidade do ovo está maior, e a água sem sal, me desculpe. E a água com sal, né? A densidade da água fica um pouco maior. E, consequentemente, a do ovo ficaria menor. E aí perceba que o ovo flutua, tá? Não vai fazer esse experimento na sua casa, porque isso pode gerar um problema aí na hora da limpeza, tá, pessoal? Mas é só para você visualizar que a água sem sal ela tem uma densidade, aproximadamente 1 grama por ml, e a densidade com sal ela vai ser um pouco maior, né? Mostrando que o ovo aí está flutuando. Como que eu calculo densidade? Então, a densidade é uma relação, uma divisão da massa pelo volume, certo? As principais, não as únicas, tá? Mas algumas unidades de massa. Grama, quilograma, tonelada e outras unidades de uma forma geral. E unidade de volume, né? Pode ser litros. O L seria minúsculo, mas coloquei maiúsculo só para não ficar ruim na hora de entender no slide, tá? Mililitros ou alguma unidade de comprimento elevado ao cubo, que é uma das formas de calcular volume, multiplicar três dimensões, né? Então eu quero calcular o volume de um cubo. Eu vou pegar o valor de um lado, do outro lado, multiplicar pela altura. E aí você tem 3 multiplicações, né? Ficaria o cubo. Então aqui, ó, decímetro cúbico, centímetro cúbico, metro cúbico e outras. Tranquilo? Então aí são as principais unidades de densidade. Em relação à densidade em si, por que um corpo afunda, por que o outro flutua? É que existem algumas forças relacionadas a esse processo, né, de afundar ou não, que tem a ver com a densidade, mas tem a ver também com SE. O que é esse E? Esse E significa empuxo. Então, se o empuxo, que é a força que puxa para cima, for maior, esse corpo ele vai flutuar. E esse P significa o peso. Então, se o peso for maior do que o empuxo, esse corpo afunda. Quando está em equilíbrio, significa que o seu empuxo, né, que é a força que puxa para cima, deve ser igual ao peso. E aí, sim, consequentemente, estaria em equilíbrio, né, que seria aquele slide anterior que eu havia mostrado para vocês. Então, empuxo, força que puxa para cima, maior, flutua. Então, quando a densidade do corpo é menor, que ele flutua, o empuxo é maior do que o peso, tá? E quando o corpo afunda, o peso é maior do que o empuxo. E quando o corpo está em equilíbrio, empuxo e peso têm o mesmo valor. Tranquilo, pessoal? Então vamos continuar aí, né? Espero que você esteja entendendo, né? Reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias. E aí mostra o último conteúdo dessa videoaula, que é o princípio de Arquimedes.
Então, o princípio de Arquimedes, né, eu espero que você já relembre conforme você for vendo essa imagem, é o seguinte: quando você tem um líquido, um certo volume, quando você coloca um sólido dentro desse líquido, geralmente a água, o volume deslocado de água é igual ao volume daquele sólido, certo, pessoal? Então está mostrando aqui, ó. Então você tinha lá o nível do mar aqui, ó, o nível do mar sem a adição do iceberg. E aí quando um bloco de gelo cai, o iceberg cai, perceba que houve um deslocamento aqui, ó, do valor, né, da linha do volume do líquido. E essa distância aqui, ó, é justamente o volume de água deslocado. E esse volume de água deslocado é nada mais do que o volume do próprio sólido, ou seja, o volume do iceberg. Então esse é o princípio de Arquimedes, certo? Desculpe. Então o volume deslocado é justamente de água deslocada é o volume daquele próprio objeto. Isso é o princípio de Arquimedes. E aí perceba o seguinte, ó, você tem aqui, ó, 1000 ml de água, e aí você tem um sólido que eu vou colocar aqui, por enquanto está fora do líquido. A partir do momento que eu coloco esse sólido no líquido, o volume de água se deslocou. Nesse caso, né, tem essa saída lateral e essa água veio para cá, ó, mostrando que foi deslocado uma quantidade de 150 ml. Então, o volume desse sólido é justamente o valor de 150 ml, né, sem precisar fazer alguns cálculos matemáticos, mostrando aí, então, o princípio de Arquimedes na prática. E aí uma forma de você calcular o volume de um sólido que seja que tenha formas que não são variáveis, né? Que ele tenha um formato específico, né? Um cubo perfeito, por exemplo, como este, é simplesmente multiplicar. Então aqui, ó, você tem esse cubo, eu quero calcular a densidade. Então você vai pegar esse lado vezes esse lado vezes esse lado aqui. Isso seria o teu volume, certo? Então o volume nada mais é do que o 8, primeiro 8, multiplicado pelo segundo 8, multiplicado pelo terceiro 8. E aí perceba que você tem os 3 em centímetro. Então aqui você vai ter o volume de centímetros cúbicos. A massa você tem no próprio enunciado, que foi dito aqui em cima, ó, sabendo que possui 512 gramas, gramas é a unidade de massa, então a sua massa é igual a 512 gramas, e aí você simplesmente usa a fórmula da densidade. Então a tua densidade vai ser a sua massa, né, 512 dividido pelo seu volume, né, que é o 8 vezes 8, né? Que é a mesma coisa que 8 ao cubo. E aí você vai fazer essa continha aí, vou deixar para você fazer essa continha. E a unidade, não pode esquecer, vai ter um valor aqui, né? Que essa vai ser o teu trabalho de casa também. E a unidade vai ser a massa, que está em grama, dividido pelo volume, que nesse caso está em centímetro cúbico. Tranquilo, pessoal? Então, essa é uma forma de você calcular densidade de objetos, né, que são perfeitos, que têm distâncias regulares. Agora, caso não aconteça isso, né, você teria que usar o princípio de Arquimedes. Então, imagine que um aluno da Escola Adventista de Araucária foi ao laboratório para realizar um experimento de cálculo de densidade de uma peça de metal. Inicialmente, mediu a massa dessa peça na balança e anotou. Após, colocou o volume de 34,5 ml de uma proveta, que é o equipamento que nós usamos, e colocou peça de um metal, anotando o volume final. E aí perceba que o aluno montou essa tabela. Então o volume inicial, né, sem a peça de metal, 34,5. O volume final com a peça de metal, 45. Então, pelo princípio de Arquimedes, como é que vai ser o volume da peça? Então, simplesmente você vai fazer uma subtração desses dois aqui, ó. Então, você vai pegar o teu volume final com a peça, 45, menos o teu volume inicial, que no caso, sem a peça, né? Seria 34,5. E aqui você vai ter
o teu volume final. Sabendo que você tem a sua massa 93,45, você simplesmente faz o cálculo, né, da massa 93,45 dividido por essa subtração aqui, né? Que é 45 menos 34,5. 34,5. E aí faz essa divisão, você vai ter a densidade desse material aí. Tranquilo, pessoal? Então espero que você reveja essa aula quantas vezes forem necessárias, né? E logo nas próximas semanas continuaremos com esse e outros assuntos. Um grande abraço, Deus abençoe. Lembre que você não está junto, estamos sempre com você. Tranquilo? Até um abraço, então. Até mais. Deus abençoe.